Mais uma vez com vocês aqui hoje para falar sobre autoestima, na verdade sobre baixa autoestima e qual é o impacto disso nas relações afetivas, né? Eu não preciso nem dizer para vocês que esse canal aqui é voltado um pouco para psicologia, para os relacionamentos, para a parte do direito, afinal de contas eu sou advogada, especialista em direito das famílias e também direito penal. E falando nisso, a gente precisa dizer também que a autoestima, quando ela está muito baixa, a gente está falando de um relacionamento quase sempre um relacionamento abusivo. Isso gera várias nuances. Mas antes da gente adentrar no mérito mesmo da nossa conversa, eu quero pedir para você deixar seu like. E se você, no final das contas, não quiser, não gostou do que eu falei, achou que eu exagerei, achou que foi muito superficial, até porque aqui, deixa eu falar pra vocês, eu não tenho a pretensão de esgotar esse assunto, deixa seu dislike, simples assim, tá bom? Esse é o meu pedido pra você aqui hoje. E aí, essa mulher que tem essa autoestima baixa, ela vai se diminuindo tanto para poder caber no relacionamento, porque afinal de contas ela não se julga bonita, ela não se julga suficiente, ela não se julga no mesmo patamar do seu parceiro. E aí ela abre portas, ela abre janelas para falar sobre o quê? Daquela pessoa controladora, aquela pessoa manipuladora. Quase sempre a gente escuta muito isso na internet, esses coaches de relacionamento falando, porque fulano é narcisista. Bem, não é assim, tá? Nem todo parceiro de um relacionamento abusivo é narcisista, tá bom? A gente precisa deixar isso claro. Isso até pode ser tema pra gente conversar sobre um outro vídeo, mas nesse especificamente a gente não vai abordar, tá? Então, esse parceiro acaba sendo abusivo, manipulador, controlador. E aí, quando eu falo assim de abusivo, abusividade, controle, o que seria isso? Aquela pessoa que controla você com seus amigos, no seu trabalho, com a sua própria família. Ele vai minando, vai dizendo que fulano não é uma pessoa boa, e aí você vai se afastando. Na verdade, ele vai o quê? Te isolando. Porque a sua autoestima que está baixa não deixa você, é como se você estivesse presa, com o freio de mão puxado, e aí você não consegue contestar, e por evitar maiores brigas, maiores confusões, você passa o quê? Então tá bom, já que ele implica tanto com fulano, eu não vou me relacionar com os meus amigos mais, não vou encontrar mais com a minha família, e assim por adiante, né? Só que isso vai minando. E quando a gente também está falando de uma baixa autoestima, a gente está falando também daquela mulher que ela se presta a viver um relacionamento, muitas das vezes com uma traições até sucessivas. Ela aceita o comportamento abusivo, seja do cara beber todos os dias e passar a agredi-la, e aí ela olha para aquilo ali e fala assim, não, ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele só é assim quando ele bebe. Ou então, no caso das traições, foi uma coisa esporádica, eu tô aqui, eu sou casada com ele, vivo um relacionamento, então a minha função nessa relação é o quê? Edificar essa casa, então eu preciso melhorar com ele, eu preciso aceitar ele do jeito que ele é, porque ele é assim, então ele não vai mudar. E isso vai gerando o quê, gente? Passam-se meses, passam-se anos, esses episódios, seja de traição, seja de agressão física, seja de agressão verbal, o ato de humilhar, o ato de controlar, o ato de manipular, de cercear o ir e vir dessa mulher, estar com seus amigos, estar trabalhando, com tudo isso, essa mulher vai ficando pequenininha, pequenininha, e ela acha assim, não, eu devo suportar tudo isso, eu tenho que suportar, afinal de contas eu sou uma mulher, a minha função eu sou esteio dessa casa, ou pior, ele é o esteio dessa casa, porque muitas das vezes essa mulher abriu mão, inclusive, da sua autonomia, da sua independência econômica, sua independência financeira, da sua independência profissional. Então ela passa a aceitar tudo. Quando não, ou a gente pode estar avançando um pouquinho aqui, falando um pouquinho daquela mulher que está na gaiola de ouro. Ela tem uma vida tão de princesa, com tantos bens materiais que ela ganha nessa relação, nesse troca-troca, né? Que relação é isso? A gente troca. A gente troca sentimentos, a gente troca, enfim, a gente compartilha uma vida, né?
E aí ela prefere não abrir mão dessa vida, muitas das vezes de princesa, de rainha, e aceita tudo que vem nesse combo, né? Porque é um combo, né? Vai só aumentando o ônus para você que vive nesse relacionamento. Então a gente precisa trabalhar nossa autoestima. Muitas das vezes essa mulher se olha no espelho e não se reconhece, seja do dia a dia, do cuidado dos filhos, sempre tá cansada, sempre tá exausta, porque ela tem que tomar conta de absolutamente tudo. Ela acha que o ato de cuidar de casa é algo que ela tem que fazer e, enfim, foda-se como ela vai ficar no final do dia, se o marido vai ajudar, se esse companheiro vai ajudar ou não, ou é mesmo esse namorado. E as coisas não são assim. Você, mulher, que entende que a sua vida está dessa forma, se olha no espelho e veja em que momento você se perdeu, em que momento foi que você deixou a sua vida se transformar nesse mar de lamentação, porque na verdade a gente lamenta, porque você pode vivenciar tudo isso que eu falei, essas agressões físicas, agressões psicológicas, enfim, essas manipulações, e no final das contas falar assim, o que eu fiz para merecer isso? Será que eu tô pagando? É a vida que quer? É o meu karma? Não, não é karma. Gente, a vida não tem nada a ver com essa história. O universo não tá nem aí para isso. E muito menos o tempo. Não ache você que continuar nesse relacionamento dessa forma, o tempo vai curar tudo. Não, essa é uma máxima que a maioria das pessoas adora falar para o outro. Ah, não, dê tempo ao tempo. No final você vai ver que ele vai melhorar, as coisas vão se acertar, ora um pouquinho. Não, tempo não tem nada a ver com isso. E a sua entidade religiosa, o seu Deus, a quem você serve, também não tem nada a ver com isso. A gente precisa pegar o quê? As rédeas da nossa relação, da nossa vida e falar assim, não, eu não mereço isso, eu mereço algo melhor. Se olhe no espelho. Se olhe no espelho e responda aquela pergunta que eu fiz. Onde é que foi que você se perdeu? Que custo que você está pagando? Essa moeda está muito cara. É só você que está bancando tudo. E quando eu falo bancar tudo, eu não estou querendo dizer bancar no sentido financeiro. É no sentido emocional. Isso não tem preço. Então, relacionamentos que são abusivos, que são tóxicos, que eu falo de violência contra a mulher, normalmente eu tô olhando para uma mulher que vive uma baixa autoestima, ela tem uma vida completamente com uma baixa autoestima, ela não se reconhece mais. Então, converse com seu terapeuta, é importantíssimo. Eu costumo dizer que a terapia não é para todo mundo, nem todo mundo precisa de terapia. Os psicólogos aqui que não me escutem, né? Porque o que mais a gente escuta é isso. Ah, todo mundo precisa de terapia? Não, nem todo mundo precisa. Mas em casos assim, é necessário que você faça sim um acompanhamento psicológico. Porque para poder se enxergar, para poder se reencontrar, se reconectar com aquela mulher. Obviamente que eu não quero dizer aqui que você vai se reconectar com aquela mulher jovem dos seus 17 anos, 18 anos. Não, eu tô falando para você se reconectar com a sua essência, com quem você é. E você, nesse momento, você precisa entender que você merece algo igual a você ou melhor que você. Pior não. Pior não. A gente não precisa de estar com alguém pior do que nós mesmos. A gente precisa ter alguém igual ou sempre melhor. Porque o pior, aí eu vou falar que você não é mecânica, porque o seu lugar não é melhorar, não é consertar alguém. Você não tá nessa vida para isso. Não quero dizer também com isso que você precisa ser feliz 24 horas por dia, tá? Isso é uma utopia, isso é algo que as pessoas vendem livro de autoajuda, enfim, best-sellers em busca da felicidade. A gente não vive uma vida completamente feliz, mas a gente precisa viver uma vida emocionalmente estável, com altos e baixos, mas a maior parte do tempo estável. E relacionamentos que você tem medo de falar, tem medo de tecer alguns comentários, porque a pessoa vai ficar nervosa logo em seguida e vai explodir, e aí depois ela vai se arrepender, dizer que eu não vou mais fazer isso. Tudo que eu disse agora, a gente está falando de ciclo da violência, né? O espiral da violência, que exatamente é isso. Então, você não precisa disso. Busque um terapeuta. Ah, Bárbara, mas eu não tenho dinheiro para pagar terapia.
Espero que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis, né? Mas na sociedade com certeza tem alguma faculdade que tenha um curso de psicologia. Normalmente as faculdades elas têm atendimento ao público, né? Não deve ser fácil, mas é possível que você tenha o atendimento ao público. Busque o CRAS da sua cidade, busque grupos de autoajuda. É importante você buscar essa caminhada terapêutica, seja com um profissional habilitado, e aí eu tô falando um psicólogo, um psiquiatra, muitas das vezes a depender da situação, um psicanalista, mas enfim, busque alguém que possa te dar esse suporte emocional. Que quando eu tô falando de um processo judicial, tem a figura do advogado, né? Muitas das vezes esse advogado, por mais que tenha especialização em direitos de família, ele não consegue suprir. Eu, por exemplo, estou cursando, né, psicologia para ver se eu consigo atender as demandas dos meus clientes. Mas não sendo possível, busque no seu bairro, até mesmo a entidade religiosa que te traga para o centro. Não que venha com a história, com a lorota, e ora porque vai passar. Não, dê tempo ao tempo. Não, fuja das pessoas assim. Busque seus amigos, busque ajuda. O que você não pode ficar é sozinha, sofrer calada. Basicamente é isso que eu queria falar com vocês hoje. E por que desse tema, né? Essa semana, não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas teve um caso famoso, um jogador famoso aqui no Brasil, que traiu lá a esposa e tudo. E a esposa simplesmente faz cara de paisagem, tudo. Mas quando a gente olha não para a pessoa que cometeu o ato de trair, mas para a pessoa que vive esse relacionamento e aceita tudo, onde que está essa mulher? Porque culturalmente a gente foi educada para aceitar as coisas. Ah, não, meu marido é assim, ele vai melhorar. Não, ele não vai melhorar. Se você vive com uma pessoa que te controla, que te manipula, que te agride, das mais variadas formas, tá? Psicológica, moral, física, sexual, saia desse relacionamento. Ah, mas eu não consigo sair desse relacionamento hoje, Bárbara. Se fortaleça, vamos se fortalecer. Eu sei que eu não posso simplesmente dizer, joga tudo pro alto e vai embora, porque as coisas não são assim. Muitas vezes a gente tem filho, a gente tem a questão financeira que também conta muito, mas comece a se fortalecer. Busque a ajuda dos seus amigos, daqueles mesmo que você se afastou. Alguns amigos certamente vão abrir a porta e poder te ajudar da melhor forma possível. E busque um terapeuta. Vá na faculdade da sua cidade, que tem esse atendimento, coloque seu nome, vai no CRAS da sua cidade e, enfim, busque ajuda. Você não precisa sofrer sozinha. Não está escrito em lugar nenhum que você tem que sofrer, você precisa ser feliz. Ter momentos de felicidade, ter momentos de estabilidade emocional. Estabilizar, controlar os sentimentos, isso também é um assunto para um outro vídeo, né? É completamente difícil, eu diria até às vezes utópicos, mas a gente consegue controlar o nosso comportamento. Então, a gente se comporta, a gente concretiza os nossos atos por conta dos nossos sentimentos. Você pode fazer isso, você deve fazer isso. E vou ficando por aqui, eu acho que eu já me alonguei demais, então, mais uma vez eu peço aqui o seu like ou o seu dislike, compartilhe esse vídeo com quem você puder e comente, diga se tá bom, se tá ruim, enfim, participe e depois me siga também lá nas outras redes e um beijo pra vocês e até a próxima, tchau, tchau.